Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Feito o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil, os confrontos já estão definidos entre os dias 17 e 31 de maio agora. Já teremos aí os próximos, né, classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. São 16 grandes times, os confrontos na maioria bem equilibrados. Só tem um time aí nos 16 que não está na Série A, que é o Sport, mas em compensação está disputando agora final da Copa do Nordeste. É um time muito competitivo e mata-mata, a gente sabe que tudo pode acontecer. Antes da gente entrar nos detalhes, peço por favor que vocês se inscrevam aqui no canal. Só clicar no botão inscreva-se, curtam esse vídeo se vocês gostaram, comentem, compartilhem com seus amigos, porque a sua ajuda é muito importante pra gente, porque quanto mais curtidas, mais visualizações, o YouTube entende que o nosso conteúdo é mais interessante e vai passando para outros internautas e assim a coisa vai fluindo. Obrigada a vocês pela ajuda. Então, entrando aqui na questão aqui, definidos os confrontos, né, das oitavas de final, vamos começar falando pelo Flamengo. O Flamengo foi agraciado com uma disputa contra o Fluminense. Mas o Fluminense também foi agraciado com uma disputa contra o Flamengo. Sejamos realistas, o Fluminense esse ano já demonstrou que está muito à frente do Flamengo em termos de preparo, em termos de time, de tática, de treinamento, de estratégia de jogo, de condições de virar ali um resultado adverso. Mostrou isso na final do Campeonato Carioca e deixou o Flamengo ali numa situação um tanto quanto constrangedora. Mas, por outro lado, o Flamengo agora tem um novo técnico, que é o Sampaoli, que ainda não conseguiu emplacar aí uma sequência de grandes resultados, mas ainda faltam 15 dias, né, para o primeiro jogo das oitavas de final, e eu acredito que o Flamengo tenha condições sim, de se ajustar até lá. O Flamengo é atual campeão da Copa do Brasil, tem por obrigação garantir aí o título, né? Garantir que a taça permaneça na Gávea, e certamente será um grande duelo esse Fla-Flu, como sempre. Fla-Flu, até pelada de final de ano, é um jogo que ninguém quer perder. Que dirá nas oitavas de final da Copa do Brasil, que se tornou hoje o campeonato que mais gera renda, né, para os clubes brasileiros. A premiação é gigantesca e há muito tempo não se via uma Copa do Brasil com um nível tão elevado de disputa nas oitavas de final. Não tem um confronto que a gente fale que é, assim, como que diz, chupeta no mel, né? Digamos assim, sentou no pudim. Não tem ninguém aí que possa dizer que é jogo ganho. Tem ali uma situação de desequilíbrio, por um lado, para outro, mas não vejo aquela clareza que a gente já viu em outros momentos, não. Então vamos falar um pouquinho sobre os confrontos. Qual o parâmetro que a gente tem para comparar? Eu usei aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, considerando que a gente está na terceira rodada, mas a gente tinha que partir de um norte e a gente vai tentar por aí, né? Então vamos lá. América Mineiro e Internacional. Na minha opinião, esse é o confronto mais desequilibrado dos outros, dos 8, perdão. O Internacional não vem, né, numa fase extraordinária, mas o América Mineiro é o último colocado do Campeonato Brasileiro, né? Tá em último ali, o Internacional tá em quarto. Se a gente for considerar os elencos, o elenco do Inter é bem superior. O técnico Mano Menezes deu uma patinada ali, mas agora parece que se firmou ali no comando do time. E de todos os confrontos é o que eu enxergo como o que tem o maior desequilíbrio. Aquela coisa do 7 pontos para um, 3 para outro. Nada muito absurdo também, porque se a gente parar para observar também o Campeonato Brasileiro, como falam os meus amigos ali do F90, tá uma trocação de pontos. Não tem ninguém assim que tenha disparado de forma absurda para falar esse é o grande elenco, é o time a ser batido. Ainda não despontou, não com tamanha clareza. Então, tô colocando um 7-3 ali pro Internacional. O outro confronto é São Paulo e Sport e São Paulo. O Sport, como eu disse, né, no início ali na introdução, tá na Série B. Mas hoje está disputando aí já a Copa do Nordeste com o Ceará.
É um clube difícil, né, de ser batido e estamos considerando que é um mata-mata. São 2 jogos, não é jogo único. O time do São Paulo, por sua vez, vinha num momento terrível. Agora o Dorival acabou de assumir, né, já conseguiu aí, salvo engano, 2 vitórias aí na sequência. É um grande técnico, né? Nós flamenguistas pudemos, né, nos deliciar, nos deleitar, né, da qualidade técnica do Dorival e vimos o quanto ele é capaz de mudar ali um ambiente. Eu acredito que o time de São Paulo não tem um elenco extraordinário, como o time do Flamengo, mas eu acredito que o Dorival possa fazer um bom trabalho. Então eu acho que São Paulo é um pouco favorito, sim, sobre o Sport, mas também não vejo nada muito além, não. Atlético Paranaense e Botafogo. Atlético Paranaense é o 14º no Campeonato Brasileiro e o Botafogo é o primeiro. O Botafogo em 3 jogos, 3 vitórias, vem fazendo uma bela campanha, ganhou muito bem do Flamengo agora no final de semana. Um jogador a menos, conseguiu vencer o elenco, né, mais badalado da América do Sul. Só que o Atlético Paranaense é um time chato para Copas. O Flamengo já pôde vivenciar isso. Eu acho que não vejo, não enxergo um favoritismo do Botafogo aí não. Acho que tá meio a meio, considerando inclusive a boa fase do Botafogo. Num outro momento eu diria que o Atlético Paranaense seria favorito, mas agora eu vou colocar um meio a meio aqui. Fluminense e Flamengo. Fluminense é o 5º no Brasileiro, Flamengo 13º. Uma vitória e 2 derrotas. O Flamengo só somou 3 pontinhos. Mas é o Flamengo. São Paulo aí no início, né, do trabalho, ainda patinando um pouco aí, mas eu acredito que sempre, como eu disse na introdução, até pelada de final de ano é um grande jogo, ninguém quer perder, e é um grande clássico. Também enxergo meio a meio aí, apesar de achar que o time do Fluminense hoje está muito mais bem arrumado. Eu acho que está meio a meio aí, um confronto bem equilibrado. Obviamente que eu torço para o Flamengo, não tem discussão. Santos e Bahia. Santos é o 11º, Bahia 15º. É um dos confrontos que eu considero mais equilibrado. E equilibrado, quando eu falo equilibrado, eu estou falando ali mediano, bem no meio ali, um 5-5. Quem passar aí não irá me surpreender. Nenhum dos dois vive um momento extraordinário. Bahia venceu o Vasco no jogo ontem pelo Brasileiro, mas também por 1-0, não quer dizer também que está jogando ali o fino da bola. Palmeiras e Fortaleza, aí eu vejo um jogaço. Palmeiras é o 3º colocado hoje, Fortaleza está em 2º. Palmeiras já teve momentos de maior favoritismo sobre os adversários. Palmeiras vem levando muito gol, vem sofrendo bastante assim, para conseguir vitórias. Não está mais aquele time pleno, absoluto. Continua vencendo, mas não é mais aquele time imbatível. Em contrapartida, o Fortaleza está num momento extraordinário e é um time já está provado. É um grande time, jogadores leves, jogam de uma forma, vou tentar falar aqui, descompromissada, porém com muita responsabilidade, mas sem aquele peso do favoritismo. Então eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. A minha torcida é para o Fortaleza. Se o Palmeiras passar, não irá me surpreender, mas também não dá para chamar de zebra se o Fortaleza eliminar o Palmeiras, não. É um confronto bem equilibrado. Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro, até semana passada, eu diria que o Atlético Mineiro seria grande favorito para esse confronto, 7-3. Mas o Luxemburgo, professor, né, acaba de assumir. Eu sou muito fã do trabalho que o Luxemburgo fez aí no final da década de 90, 2000. Eu era muito novinha, né, mas já acompanhava futebol, gostava muito. Tem uma história maravilhosa no futebol. Infelizmente, nos últimos anos ainda não emplacou um grande trabalho, mas eu acredito demais no trabalho dele ainda. E acho que se ele se permitir algumas atualizações ali, ele já sai na frente de todos os demais que a gente tem aí. Essa é a minha opinião. Mas ainda enxergo um favoritismo para o Atlético Mineiro. Eu ainda não vi o Corinthians de Luxemburgo jogar, né? Hoje, falando de hoje, né? Prospectando aqui, né, para o dia 17, eu acho que o Atlético Mineiro é levemente favorito, daria um 6-4.
E para fechar ali, Grêmio e Cruzeiro. Aí eu acho que é briga de foice. Grêmio e Cruzeiro. Um é sétimo no Brasileiro, o outro é sexto, né? Grêmio e Cruzeiro aí pela ordem. Acho que é um confronto extremamente equilibrado também. Os dois acabaram de subir aí da Série B. Né? Dizem que lá na Série B é briga de foice, né? Uma coisa no escuro, uma coisa assombrosa. Então, essa disputa desses dois eu enxergo com muito equilíbrio, muito equilíbrio. O time do Cruzeiro aí, um time reformulado, né? O Ronaldo Fenômeno aí é o proprietário desse clube, vem tentando fazer um trabalho de recuperação lento, né? Com muita responsabilidade, sem exagero, sem excesso. O time do Grêmio é um time copeiro demais, um time que gosta de mata-mata, sabe jogar esse tipo de jogo. O Renato Gaúcho é especialista nesse tipo de confronto. Tem um atacante ali que é um dos melhores do mundo, né, na arte de fazer gols, que é o Soares. É um confronto equilibrado, mas eu vou colocar 6-4 pro Grêmio. Vou chutar 6-4 pro Grêmio. E né? Então acho que tá tudo dito. Essa é a minha opinião aqui pros confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Óbvio que para mim o jogo mais importante é Flamengo e Fluminense. Torço muito para que o Flamengo consiga vencer hoje, né, favorito Fluminense, que vem apresentando o melhor futebol no Brasil atualmente. Mas eu acredito muito no trabalho do São Paulo, acredito na recuperação dos grandes jogadores do Flamengo. E vamos aguardar aí os resultados. Fato é que a Copa do Brasil está num nível bem elevado esse ano. Um campeonato bem gostoso de ver para quem ama futebol. Tá bem interessante, tá bem legal. Entre os dias 17 e 31 de maio já teremos as definições aí dos grandíssimos jogos. Vamos aguardar aí. Um beijo grande para vocês. Vamos para mais. Mais uma vez eu peço, se gostaram, curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos e, principal, se inscrevam no canal. A grande maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos. É só um clique. Não precisa preencher nada. É só dar aquele cliquezinho. Obrigado. Beijo grande para vocês. Vamos para mais.